Eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero pedir que a graça, que a bondade, que o favor do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, neste dia. Eu não sei quando você vai ouvir essa oração, quando, em que tempo, em que hora, em que momento, mas eu espero que essa oração chegue como uma resposta de Deus ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão me vendo neste momento. Senhor, não deixe, ó Pai, que elas passem, Senhor Deus, esse dia sem, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no coração deles. Pai, os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, eu quero abençoá-las com cura, eu quero abençoá-las com proteção, eu quero abençoá-las, ó Deus, com livramento, eu quero abençoá-las com restauração, com transformação total. Eu quero, Senhor, declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre as suas casas, sobre as suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que eles estão tendo necessidade nesse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor venha com providência, que o Senhor venha sobre eles, Pai, e toque, Pai, nessa situação. Senhor, eu não sei o que eles estão vivendo, eu não sei, Senhor Deus, qual é o tempo em que cada um deles estão vivendo, mas o Senhor sabe, o Senhor que está comigo, o Senhor que está com eles, sabe o que eles estão passando, o que eles estão vivendo, do que eles estão precisando. Em nome de Jesus, toque-os com o teu poder. Cura, liberta, transforma para a tua glória, para que eles possam ser testemunhas do Senhor por onde eles passarem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais, ó Deus, um mês, Pai. Deus, esse mês de maio que está iniciando, Pai. Eu te peço em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre o mês de maio. Que o mês de maio seja um mês de portas abertas. Seja, Senhor Deus, um mês de resposta. Seja, Senhor Deus, um mês em que aquilo que os teus servos estão te pedindo, estão te clamando, venha acontecer. Que o mês de maio, Senhor, seja um mês contemplado por ti. Seja um mês em que aquelas promessas do Senhor vão se cumprir em nossas vidas. Seja um mês maravilhoso, maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, queremos consagrar ao Senhor o mês de maio, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos passar esse mês, Pai. E lá, Senhor Deus, no próximo mês, nós vamos te agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos nesse mês maravilhoso que o Senhor está dando de presente, de iníciozinho, Senhor Deus, do mês de maio, para as nossas vidas. Muito obrigada. Fica conosco ainda aqui, Pai, durante essa palavra, para que o Senhor fale. Não seja eu, que eu seja apenas um canal, Senhor, mas que eles, ao ouvirem, sintam, Senhor, o teu poder, sintam a tua unção sobre a vida deles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos, está passando por aqui para mais uma vez liberar uma palavra, uma oração, liberar declarações para a sua vida no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique à vontade aqui. Esse é um canal que eu tenho me proposto a estar aqui para fazer orações por você, para abençoar a sua vida. Esse não é um canal que eu venho aqui para falar de nada que não seja para edificar, nada que não seja para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero pedir para você que você não passe agora esse vídeo, porque nós vamos estar liberando uma palavra maravilhosa. Se você tem uma Bíblia, se você pode ter condições, pega essa Bíblia, separa logo aí que daqui a pouquinho nós vamos ler essa Bíblia. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos os inscritos no canal, aqueles que se inscreveram agora há pouco tempo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Olha, a minha oração por você, por todos vocês, em todos os meus momentos ali de secreto, seja durante a tarde, de manhã, de madrugada, quando eu estou diante do Senhor, aos pés do Senhor, eu lembro de você, eu lembro de estar colocando você nos pés do Senhor. Tem alguns que fazem pedido, né, colocam nos comentários um pedido específico, eu estou sempre lembrando, colocando diante de Deus, para Deus estar abençoando a sua vida. Então esse canal se propõe a isso. Nós não vamos falar de nada, não vamos falar de guerra, não vamos falar de nada, sabe, que não seja paz. Deg, mas assim, essas coisas existem, sim, eu sei que existe. Existe sim as coisas que nos chateiam, que nos aborrecem, mas o texto de hoje é até um pouquinho falando mais ou menos sobre essas questões. Mas nós aqui nos propomos a falar de Jesus, falar de paz, a falar de alegria, falar de esperança, falar de vida. Eu não vou chegar aqui para falar de outra coisa, né? Essas outras questões diversas que a gente passa, que a gente vive aí no nosso dia a dia, isso aí por si só já tem um lugar deles, então a gente vai aqui fazer aquilo que é diferente, nós vamos fazer o contrário. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, se nós nos propusermos a sermos divulgadores, semeadores, sabe, de palavras de vida, de palavras maravilhosas, da palavra de Deus, orando uns pelos outros, falando uma palavra de ânimo, de vitória, sabe, falando daquilo que a palavra, passando ânimo, a nossa vida muda, a nossa estação muda, aquele que estava triste daqui a pouco já está alegre, aquele que estava chorando daqui a pouco já está sorrindo. É isso, meus irmãos, é isso que nós temos que experimentar na nossa vida, e é isso que o nosso Senhor veio trazer, porque Ele disse que nós passaríamos por tristeza sim, mas era para a gente ter bom ânimo, era para a gente continuar, porque Ele venceu. Se Ele venceu, nós também vamos vencer. Vamos lá logo para a palavra? Olha, não se esqueça, eu não falei ainda, mas não se esqueça de deixar o joinha para mim, isso fortalece o canal, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que o vídeo é falando de coisas boas, que vai recomendar para outras pessoas, então não deixe de dar o joinha para mim, não deixe de dar o like para mim. Tem também aqui embaixo a palavra inscrever-se, se você não está inscrito no canal, aperta na palavra inscrever-se e no sinozinho,
E aí você vai ser notificado. Todas as vezes que eu colocar aqui uma oração para você, uma palavra de bênção para você, você vai ser notificado. Por isso que eu estou te pedindo para fazer isso. E compartilhe também. Seja um portador de boas notícias. Estava falando agora, né? Vamos ser aqueles que vamos proclamar, que vamos falar, que vamos divulgar coisas boas, vídeos bons, que vai trazer alegria para as pessoas. Então, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 12. João, capítulo 12. Se você pode, se você tem condições, abra sua Bíblia, então, João, capítulo 12. Nós vamos ler somente alguns versículos. Vamos lá. A leitura diz assim. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Lembra-se desse episódio? Jesus ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria? Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume aos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Toda a casa ficou perfumada, mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro, costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Aleluia, que palavra maravilhosa. Deixa eu logo declarar uma coisa para você aqui. Você sabia que Jesus te defende? Jesus defende você. Jesus defende você. Se você é uma verdadeira adoradora dele, se você é um verdadeiro adorador do Senhor, ele defende você. Não se preocupe com quem está criticando, com quem está falando mal de você, com quem não gosta de você. Não se preocupe, não para, siga adiante, olha para ele, autor e consumador da nossa fé, e fica tranquilo. Quem não fala nada, não briga, não reclama, sabe? Não se aborreça. A palavra mesmo diz para a gente, não se aborreça com isso. Deixa que o Senhor te defenda. E vai seguindo, fazendo o que é certo, o que é correto, fazendo o bem, como a palavra de Deus também diz, que lá na frente você vai ver o que vai acontecer, sem você precisar falar nada. Olha, no texto que nós lemos aqui, Marta era aquela que servia. Então, como que Marta amava Jesus? Como que Marta demonstrava isso? Através do serviço dela. Era assim, ela amava Jesus também. Então, ela estava ali. Estavam aqueles homens ali, chegaram ali para uma refeição. Marta servia. Lázaro dava testemunho. Por que eu estou dizendo que Lázaro dava testemunho? Porque diz, nos outros evangelhos, diz que Jesus estava à casa de Simão leproso. Então, Lázaro estava ali. Lázaro estava sentado à mesa. As pessoas iam ali para ver Lázaro, porque Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. Então, Lázaro dava testemunho de Jesus. É importante nós darmos também testemunho de Jesus. Lázaro fazia isso. Deus valoriza tudo que fazemos para ele, meus irmãos. O trabalho de Maria era necessário. Jesus estava ali. Jesus amava Maria também. Então, o trabalho de Maria não era desprezível. De Marta, não era desprezível. Era um trabalho que também era necessário. Lázaro era testemunha, como eu já falei para você. Ele era testemunha do milagre que Jesus tinha feito na vida dele. Enquanto Maria, ela adorou de uma forma diferente. Maria, ela estava ali preparando o que ela podia de melhor fazer para Jesus. Então, ela preparou tudo aquilo, pegou o que ela tinha de mais caro, ali fala que era um perfume muito raro, e ela chegou e ela derramou aos pés de Jesus. Então, foi assim que Maria fez. Ela entregou o melhor que ela tinha, e ela foi e derramou aos pés do Senhor. E o Senhor não deixou de receber. Por quê, meus irmãos? Porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Você está servindo com o coração contrito e quebrantado? Você está testemunhando com o coração quebrantado e contrito diante dele? Você está adorando, seja de que forma for. Esses três aqui da mesma família, eles adoravam o Senhor, eles amavam Jesus assim, dessa forma. E Jesus amava essa família. A palavra diz que Jesus amava a família, essa família. Porque Jesus, uma outra vez também, Jesus teve a casa deles ali naquele povoado, até fala, povoado de Marta e Maria. Então, Jesus amou aquilo que Maria fez também por ele. Aí acontece que o quê? Vocês viram ali? Que o Judas se incomodou, não é? Olha, quando nós servimos ao Senhor, de todo o nosso coração, com sinceridade, quando nós nos afastamos daquilo que a gente acha que não cabe mais na nossa vida, quando a gente deixa essas coisas para lá e a gente se envolve cada vez mais na adoração, numa forma sincera, genuína de servir o Senhor, as outras pessoas que não pensam assim vão se incomodar. E muitas das vezes vão se levantar para falar, para criticar. Agora é o crente, agora é aquele que só vive na igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas tem pessoas que vão dizer, antes você fazia isso, agora eu não faço mais. Não me sinto mais. Porque quanto mais íntimos nós estivermos do Senhor, mais algumas coisas não vão mais nos agradar. E os outros vão se incomodar. E vão falar, porque Judas aqui foi o que ele fez. Ele reclamou.
Ele falou para isso é um desperdício. Para que ela está fazendo isso? Muitas das vezes você está lá na igreja, você está adorando, você levanta as mãos, você chora, você glorifica, e de repente tem uns ali que não estão na mesma unção, não estão na mesma sintonia, não chegou ali como você, porque a gente sabe que às vezes isso acontece, e aí vai criticar, você vai se aborrecer por causa disso? Você vai parar de adorar o Senhor por causa disso? Não, você deve continuar. Você deve continuar. Quem sabe um dia elas também vão ver o tanto o seu testemunho e vão querer fazer a mesma coisa, porque você será muito abençoado. E olha, não se preocupe, quem nos defende é o Senhor. Quem aqui não está dizendo que Lázaro, porque era irmão, veio logo Judas, não faça isso com a minha irmã, Maria, logo chegou, vou defender minha irmã. Não, ninguém, nem Maria se levantou. Jesus, não está vendo para fazer nada, não? Não, não foi isso. O próprio Jesus disse, pode parar. Não fala mal dela. Jesus defendeu e Jesus também defende você. Eu quero dizer nesta hora, não se preocupe se você está sendo caluniado, se você está sendo criticado, se você está aborrecido com alguma questão, não se preocupe. Se você está fazendo bem, como a palavra diz, seu coração é sincero, está quebrantado, contrito, não se preocupa. Jesus vai te defender. Jesus vai estar tomando agora a direção dessa sua causa, dessa sua situação e não vai deixar você ser envergonhado. Não vai deixar você ficar sofrendo essa afronta para sempre. Pode ficar tranquilo, pode continuar, pode sorrir, pode dormir em paz, porque o Senhor está trabalhando por você. Ele está vendo tudo isso que está acontecendo à sua volta. E Ele sabe por causa de quem, por causa do quê. Ele sabe. Tão somente não desista. E muitas das vezes a gente, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo e parece que quanto mais eu faço certo, mais se levanta situações difíceis contra mim. Claro, o nosso inimigo ele nunca vai gostar de ver a gente se entregando cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nunca vai ficar feliz. Então ele vai levantar. E ele vai levantar o quê? Ele usa pessoas para nos chatear. Muitas das vezes pessoas da nossa própria família. Ué, fizeram isso com José, fizeram isso com Davi, fizeram isso com o próprio Jesus. Então não vai fazer conosco? Vai fazer conosco? Vai fazer com a gente também? Então, o importante é? O importante é a gente saber que a gente vai passar por essas situações. Então, nós devemos manter a nossa vida. O nosso alvo, diz a palavra, é Cristo. Então, é nós seguirmos, olhando na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixar. O tempo vai dizer quem está certo, quem está errado, sabe? Se você não parar, continuar fazendo o bem, é claro que tem situações em que o Senhor vai intervir imediatamente, ou para te tirar daquele ambiente, ou para te livrar daquela situação lá, ou Ele vai te fortalecer muito, fortalecer a sua fé, para que você continue, não pare, até você está totalmente aprovado. E as pessoas vão ver, tá? As pessoas vão ver. Nós não estamos dizendo que, nós vamos humilhar ninguém, porque vai ver, tá fazendo comigo, daqui a pouco você vai ver. Não, nada disso, nada disso. Deixa com Deus, Deus sabe a hora certa de fazer, a hora certa de tirar, a hora certa de promover, a hora certa de honrar. É com Deus, é com Deus. O nosso papel é adorar, testemunhar e servir, como essa família aqui fazia. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Não fique triste, sabe? Não fique triste se alguém não reconhece o que você faz também. Não fique triste, você está fazendo para o Senhor. Não importa, continue, persevere, que você está sendo visto, olhado e abençoado por Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado e Deus querido, muito obrigada, porque nós temos, ó Pai, sido, Senhor Deus, suas testemunhas aqui. E isso muitas das vezes, Senhor, incomoda. Quando nós somos testemunhas verdadeiras, quando nós estamos servindo de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, o inimigo vai se levantar, Pai. Mas a tua palavra diz que ele se levanta para cair. Senhor, em nome de Jesus, muitas das vezes ele vai usar pessoas próximas a nós. Isso que muitas das vezes, Senhor, é difícil pra gente. Pessoas próximas a nós, para criticar, para falar, para fazer comentários maldosos. Senhor, qualquer coisa do tipo que nós vemos no dia a dia do nosso trabalho, às vezes até na nossa própria comunidade de fé, mas nós entregamos a Ti essas pessoas. Elas muitas das vezes fazem isso porque não experimentaram ainda o quão profundo, quão maravilhoso é te servir. Pedimos ao Senhor, perdoe elas, Pai, e as abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e não nos deixe desanimar. Nós sabemos que quem nos defende é o Senhor, a nossa justiça vem do Senhor, nós cremos, ó Deus, em Ti, naquilo que a Tua palavra falou, assim como o Senhor defendeu, cuidou de Maria naquele momento, assim o Senhor vai cuidar de nós, quando vê que o nosso coração é sincero, que o nosso coração é amoroso e faz, Senhor, e é contrito, quebrantado, como diz o Salmo, o Senhor vai olhar para nós. Eu quero declarar e profetizar, Pai, que o meu irmão e a minha irmã, eles não vão desanimar, eles vão continuar na fé, acreditando que o Senhor os dará a vitória, em nome de Jesus. Esse irmão que trabalha na tua obra, essa tua serva que trabalha na obra, essa mulher que ora pela sua família, esse homem que ora pela sua família, esse homem que é sincero, Pai, no trabalho que ele faz, na obra que ele desenvolve, essa mulher também, Pai, em nome de Jesus, recompensa. A nossa recompensa vem do Senhor. Eu quero profetizar que aquilo que eles têm plantado, eles vão colher em nome de Jesus. Se cada um deles não desanimar e não parar, em nome de Jesus, eu abençoo todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e peço, Senhor, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor nesta hora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra de amor, de carinho que eu estou agora liberando para você. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de deixar o like para mim, se inscrever no canal e ser um portador de boas notícias. Beijo, meus irmãos. Deus os abençoe grandemente.